Olá pessoal, aqui é a Larissa da empresa Voe Seu Sonho e hoje eu estou aqui para contar para vocês o meu relato de entrevista em família. Como foi, quais foram as perguntas realizadas e também vai ter dicas. Então esse vídeo é muito importante aqui no canal para você que quer tirar o seu visto em família, é muito importante que você veja, porque geralmente as perguntas são bem padronizadas. As perguntas que caíram para mim provavelmente vão cair para você também. Mas quando eu digo padronizadas, eu quero dizer que são perguntas que são feitas ali, com certeza existem, mas existem perguntas que vão ser muito específicas sobre a sua vida, tá? Então eu também estou pensando em fazer um vídeo aqui pro canal só sobre isso, só sobre perguntas que podem cair. Então vamos lá, pessoal. Quando você chega no consulado, vai ter uma pessoa te auxiliando ali na porta. Ela vai chamar pelos horários e aí você vai entrar no seu horário, ok? Quando você entrar no seu horário, você vai passar pela segurança. Não pode nenhum dispositivo eletrônico. Então evita levar celular, relógio, porque você vai ter que pagar algum lugar lá fora para cuidar dos seus bens. E não é interessante, né, pessoal? Então, se você estiver indo se hospedar lá perto, não leve absolutamente nada, leve apenas os documentos na pasta transparente como o consulado pede, tá? E aí, quando você entrar, pessoal, ele vai te perguntar, vai ter um rapaz lá dentro e ele vai te perguntar se você vai estar tirando o visto sozinho ou com outras pessoas. No meu caso, estava tirando eu, o meu marido e nós estávamos tirando para nossa filha também o visto de turismo. No caso da nossa filha, ela não foi para a entrevista, por causa da idade dela, ela não é obrigatória a ir, porque ela tem menos de 14 anos. Então eles unem, né, os passaportes ali, eles colocam uma gominha, os 3 passaportes juntos, no nosso caso éramos 3, né, só 2 fisicamente ali presentes, mas éramos 3 passaportes. E aí eles levam esses documentos lá para dentro, te pedem para aguardar e rapidinho eles chamam o seu nome. Quando eles chamarem o seu nome, ainda não é hora da entrevista. É para você tirar a sua digital, a sua foto. Eles vão conferir a sua foto e vão verificar suas digitais. No Rio de Janeiro, tá, pessoal? Cada consulado tem ali suas regras. Existem alguns consulados que não possuem CASV. Tem pessoas aí que estão assistindo meu vídeo que não estão no Brasil, às vezes vão tirar em outro país. Então tem alguns consulados que não tem o CASV, então é um processo um pouco diferente. Esse relato de visto que eu tô dando é para o Rio de Janeiro, em São Paulo também é igual, mas pode ter uma variação de consulado para consulado, porque tem alguns locais que não tem o CASV. Depois que você confere suas digitais e sua foto, você vai para a fila da entrevista. Quando você vai para a fila da entrevista, você vai ver vários guichês. E aí, quando você vê esses guichês, você vai estar em uma fila e você ainda não vai estar na fila do seu guichê. Vai ter uma pessoa que vai te instruir, essa pessoa vai falar, olha, você vai no guichê tal, guichê tal, guichê tal. E aí, quando a gente estava na fila ainda para entrar para o nosso guichê, nós não sabíamos qual guichê que a gente já conseguia escutar algumas entrevistas. Então, quando eles nos direcionaram ao guichê, nosso guichê foi o 12, tinha 2 pessoas na nossa frente, que nós vimos a entrevista delas, inclusive a entrevista que estava na nossa frente, a esposa era auxiliar administrativo e o marido era aposentado e estavam tirando o visto para a filha também, que no caso tinha 12 anos. Eles foram aprovados e nós vimos, né, que o nosso cônsul ele era bem criterioso, ele fazia muitas perguntas, o que era algo que eu queria. Eu realmente queria um cônsul que fizesse perguntas, porque nós fomos muito bem preparados. E quando você é honesto, você não tem nada para esconder, você quer mesmo, né, que a pessoa faça perguntas para demonstrar ali a sua intenção real de viagem. Esse casal, né, na nossa frente que foi aprovado, e na frente deles tinha uma mãe e uma filha que também foram aprovadas. E no caso dessas duas, né, de mãe e filha, eu vi ele até pedindo o crachá da mãe. Eu não sei com o que ela trabalha, eu não consegui escutar direito, mas eu vi ela tirando um crachá de dentro da bolsa. Então, pessoal, se você trabalha no banco, se você trabalha em algum lugar que você tem a carteirinha, né, do seu trabalho, leve. Ah, mas é muito difícil eles pedirem. Pessoal, mas pode ser que peçam. Por isso que é importante você ter alguém te assessorando ali, porque é muito importante que você leve documentação extra, porque por qualquer
dúvida que o cônsul tiver, ele pode te negar, tá? Então, leve toda a documentação que comprove seus vínculos no Brasil. E aí, pessoal, passou, né, a mãe e a filha, o casal, e foi nossa vez. Ele olhou pra gente, era um cônsul bem jovem, na casa de uns 30 anos mesmo, não era sério. E aí ele chamou a gente, né, pegou os passaportes, deu uma folhada nos 3 passaportes rapidinho. Ele nessa hora já viu que nós estávamos tirando o visto para nossa filha também. E a primeira pergunta que ele fez foi: vocês são casados? E aí, pessoal, já vai entrar a primeira dica. Você não necessariamente precisa ser casado no papel com seu cônjuge para estar tirando com ele. No meu caso, né, eu não sou casada no papel com o pai da minha filha. Nós vivemos em união estável, tem 3 anos. Então foi isso que eu respondi. Então, se você quer tirar o seu visto, não é casado no papel, isso aí não é impedimento nenhum, tá, pessoal? Não é impedimento, não é um ponto fraco. Não se preocupem com isso. Vocês são casados, eu respondi. E a partir do momento que eu respondi, eu já tomei frente das respostas. Só que algumas perguntas, pessoal, elas vão ser mais abertas e é importante que o casal esteja em sincronia. Porque quando o cônsul te direciona uma pergunta, ele também está analisando o seu parceiro, tá? Eu reparei muito isso. Quando ele direcionava as perguntas para mim, ele observava o comportamento do meu marido que estava do meu lado. Então, tomem muito cuidado com linguagem corporal, tá? E esteja em sincronia com o seu parceiro. Porque ao mesmo momento que ele está perguntando para você, ele pode direcionar uma pergunta para o seu parceiro. A segunda pergunta que ele fez, que é uma pergunta clássica, que para todo mundo eles fazem essa pergunta também, é: qual sua intenção de viagem? Eu respondi que nossa intenção era levar nossa filha à Disney. E quando eu falei isso, ele já voltou com uma pergunta de volta. Ele já perguntou de volta assim: qual Disney? Orlando ou Califórnia? E aí, na mesma hora, eu já respondi de volta. Eu falei: Orlando. A terceira pergunta foi: vocês têm família lá? Eu e Vitor respondemos sincronizadamente. Não combinamos, só respondemos sincronizadamente: não temos família lá. Ele já falou o meu nome. Ele perguntou: Larissa, com que você trabalha? Eu respondi com que eu trabalhava. E ele me perguntou logo em seguida: você tem loja física? Quanto tempo tem a sua empresa? E aí, pessoal, enquanto ele fazia essas perguntas, ele olhava para mim, olhava para o Vitor e digitava. Tem algumas perguntas que ele vai te dar um espaço para você responder mais coisas, entendeu? Então, por quê? Ele faz uma pergunta, ele observa a sua resposta e digita. Então, quando ele faz essa pergunta, você responde e vai digitar, fica um silêncio. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode começar a falar coisas, como você viu aquele silêncio, você vai ver aquela necessidade, aquela oportunidade de falar mais, então você tem que tomar cuidado. Porque abra sua boca só se for para falar coisas que fazem sentido, coisas para agregar na sua resposta, tá? Não fique enchendo linguiça, não. E aí eu respondi ele as perguntas, né, do meu trabalho, e aí ele direcionou pro Vitor logo em seguida. Ele falou o nome do meu marido, falou: Vitor, com que você trabalha? Meu marido foi bem específico na resposta dele. Não sejam robôs, tá, pessoal? Tem muitas assessorias, tem muitas pessoas que falam assim: seja direto, responda diretamente. Calma. Não levem isso ao pé da letra, tá? Por exemplo, quando perguntou ao meu marido com que ele trabalha, olhem a resposta dele. Essa resposta eu que assessorei ele para falar. Sou empresário no ramo de vestuário masculino há 6 anos. Ele falou uma frase curta, rápida, porém completa. Ah, o que você faz? Sou empresário. Entendeu a diferença? Então, assim, com quem você trabalha? Sou auxiliar administrativo em uma multinacional. Entendeu a diferença? O peso que essa resposta tem comparada com uma respostinha curta?
Entendeu? Eles não são robôs, pessoal. Quem tá te fazendo uma entrevista é um ser humano. Ele precisa entender. Você precisa ser claro nas suas respostas. A partir disso, ele começou várias perguntas relacionadas à empresa do meu marido. Perguntou a ele logo em seguida: você tem loja física? Ele respondeu que sim. E aí ele perguntou assim: em Contagem? O cônsul perguntou: em Contagem? O meu marido respondeu. As perguntas continuaram direcionadas ao meu marido. Perguntou ele assim: você já foi para os Estados Unidos? Ele respondeu que não. E eu já fui, né? O cônsul já tinha visto ali no meu desk que eu já tinha ido. Mas nessa hora ele não estava perguntando para mim. Ele estava perguntando para meu marido. Então é de extrema importância também que você perceba como que as perguntas estão sendo formuladas. Para você não ser mal educado e responder algo que às vezes nem foi para você. Então ele perguntou para o Vitor: você já foi para os Estados Unidos? E o Vitor respondeu que não. E aí ele direcionou a próxima pergunta para nós dois. Ele perguntou assim: vocês dois já viajaram? Então essa pergunta também foi um pouco específica, né? Porque ele perguntou se nós dois já tínhamos viajado juntos. E aí o Vitor respondeu, como as perguntas meio que era ele que estava respondendo, ele respondeu: sim, nós fomos pro Chile. E aí, quando ele respondeu isso, nós vamos pro Chile, eu já vi que o cônsul estava fazendo outra pergunta. Então, porque eu iria acrescentar que eu também viajei para outros países sem ele. Só que como eu percebi que o cônsul estava indo fazer outra pergunta, eu deixei o cônsul terminar a pergunta dele. Então o cônsul logo em seguida já perguntou ao meu marido assim: quem vai cuidar da sua loja enquanto você estiver fora? Olhem só essa pergunta, pessoal. Foi uma pergunta que ele fez perto de outra pergunta e é uma pergunta que muitas pessoas não estão esperando, né? Quem vai cuidar do seu negócio quando você estiver fora, caso você seja empresário, né? E aí, logo em seguida, né, depois que ele perguntou ao Vitor quem vai cuidar da sua loja, aí ele direcionou a pergunta para mim. E aí ele perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei que sim, e nisso eu já completei o ano que eu fui como J1, né, o visto J1. E ele perguntou: vi aqui que você já viajou para outros países também, Turks and Caicos, né? E confirmando comigo, eu falei que sim, que eu já tinha viajado sim para esses países. Perguntou em inglês se o Vitor falava inglês. E aí eu respondi para ele, né, que não, o Vitor não falava inglês. E o Vitor todo curioso: o que ele perguntou? Porque ele apontou pro Vitor, né? E aí eu falei: ele perguntou se você fala inglês. Aí o Vitor olhou para ele e falou assim: não fala inglês, é ela que é a minha tradutora. Aí o cônsul riu, e como eu disse, pessoal, eles te fazem as perguntas, eles te observam e eles olham para a tela do computador. Então você tem que tomar muito cuidado. A próxima pergunta que ele fez foi: vocês têm imóvel? Nós respondemos, e ele perguntou qual cidade que ficava. E perguntou se era próximo a Belo Horizonte. Para quem não sabe, eu estou aqui em Contagem, eu fico na divisa, né, de BH, eu estou bem pertinho. E por que ele perguntou? Esses cônsuls, eles não são brasileiros, então eles tomam base das capitais, né? Hoje aqui, minha capital é Belo Horizonte. Então, se é próximo a Belo Horizonte, consequentemente não vai ser interior. Então eles tomam muito de base isso, só para eles e tudo mais. Isso aí não é um fator, você pode ser do interior, tá, pessoal? Tranquilamente, que isso não tem nada a ver. Ele perguntou isso só para ele se situar mesmo, aonde que eu estava, aonde que minha loja era, aonde que a minha casa era, só para ele. Aí ele perguntou: vocês já tentaram o visto antes? Falei que não, o Vitor falou que não, né, porque nós nunca tentamos o visto de turista antes, foi a primeira vez. Ele me perguntou de novo: vocês têm família lá? Não sei se vocês estão lembrando, mas a terceira pergunta que ele fez logo no início da entrevista foi essa pergunta. Uma pergunta 2 vezes. Então vocês têm que estar atento a isso também, viu? Porque eles costumam fazer sim a mesma pergunta. A última pergunta foi: qual a renda de vocês? Quando ele me fez essa pergunta, nos fez essa pergunta, eu respondi ele e ao mesmo tempo ele olhou para alguma coisa e não prestou atenção no que eu falei. E aí ele perguntou de novo, ele falou assim: como? Quanto? Não entendi. E aí eu repeti, falei um pouquinho mais alto e ele falou assim: ok. E aí o meu marido, engraçadinho, nisso ele ficou calado, como eu disse, veio o silêncio novamente e meu marido falou assim: aqui, só adicionando, a minha loja tem muitos seguidores. Depois, se você quiser seguir a gente lá, falei: gente do céu. Peguei e ri, né? E falei com o cônsul: nossa, tá querendo vender até pra você. Pessoal, não recomendo.
piadinha, mas teve a oportunidade do meu marido falar isso. Graças a Deus, nesse exato momento em que ele terminou de rir, ele nos deu os nossos papéis de aprovados. Mas tome muito cuidado com as pegadinhas no momento errado, não é interessante num momento tão sério. Então, eu só tô contando aqui como que aconteceu, como foi minha entrevista. E é para vocês entenderem também que eles não são robôs, que não são tranquilos e que eles querem apenas a verdade, apenas sua intenção real de viagem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Se tiver curtido, se esse vídeo tiver agregado em alguma coisa para você, por favor, curta, comenta, compartilha. Eu estou aqui à disposição para ajudar todos vocês. Beijo! Até a próxima!